Se vocês guardarem e permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que hoje eu estou aqui e estou liberto do sistema religioso? Eu era escravo também. Eu passei um tempo com a minha mente, com o meu entendimento, focado dentro de instituição, achando que era ali que eu servia a Deus, que era ali que eu tinha comunhão com Deus. Não, não. Eu vivia escravo do sistema, aonde eu era ensinado que tinha que estar ali. Porque ali é onde Deus queria que eu estivesse. Mas quando eu comecei a ler a palavra, e eu ouvi Jesus dizendo, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, aí eu disse, não é na igreja que eu tenho que estar. Eu sou membro que forma a igreja. E eu tenho que estar em Cristo. Deu para entender? Quando eu comecei a ler e aprendi com Jesus que o lugar de adoração não é nem em monte, em local de monte, nem em templo, em instituição alguma, eu disse, não, o local de adorar a Deus não é aqui. O local de adorar a Deus sou eu. Porque eu sou o templo. Eu sou a casa de Deus, onde Ele habita pelo Espírito Santo. Quando eu entendi que o local de eu alcançar a bênção não era campanha, não era pacto, não era voto, não é campanha de vitória, não é campanha de bênção, não é nada. Quando eu aprendi que Jesus disse, quem ouve e pratica a minha palavra é bem-aventurado. Quando eu vi a palavra que me diz, se guardarem todos e tiveres o cuidado de andar na minha palavra, as bênçãos te alcançarão. Nenhuma maldição, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo andando na palavra dele. Quando eu conheci isso, eu disse, não. Eu não vou alcançar a bênção através de nenhum ritual. Isso é paganismo. Eu já sou abençoado em Cristo. E Deus, Ele que provê para a minha vida o que eu preciso. Eu não preciso correr ali, aqui e acolá, atrás de nenhum ritual de culto, campanha, pacto, voto. O povo é ensinado assim ou não? O povo é ensinado assim ou não? Estou mentindo aqui? Eu prego alguma coisa contra alguém? Eu falo alguma coisa contra alguém que não é verdade? E eu não falo contra a pessoa, eu falo contra o ensinamento. Eu denuncio o erro doutrinário, os ensino maldito, seja de pastor, de igreja, quem for. Eu denuncio o que estão ensinando. Heresia, evangelho anátema, doutrina do demônio, apostatando você que está seguindo isso. Você que é escravo desse sistema. Você está vivendo uma vida de adoração em vão a Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. O temor desse povo para comigo consiste não na minha palavra, mas consiste no que os homens dizem. Foi Deus que falou isso, usando o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. O próprio Jesus repetiu isso, Mateus 15, 8 e 9. E é a própria palavra, o Espírito de Deus, através dos pregadores de hoje, que nos adverte com a mesma palavra. Acorda, meu irmão. Tua vida com Deus não é dentro de um sistema igreja religioso. Tu não serve a Deus submisso às práticas e devoções de igreja religião. Tu não estás em Deus estando em nenhum local geográfico, físico, instituição religiosa. É em Cristo, por Cristo. Se não for em Cristo, na palavra dele, você está perdido ainda. Você está vivendo uma fé vã. Vai se decepcionar no final do labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que tu partir desta vida temporal para a eternidade. Todos aqueles que vão para a eternidade sem Cristo, não têm a vida, mas a ira de Deus sobre eles permanece. Quem tem o Filho, tem a vida. Não é quem está numa igreja, quem é religioso, quem está praticando, quem está devoto, não. É quem está em Cristo. Então os homens estão ensinando errado, irmão. É muita doutrina anátema. Olha, tem a doutrina aí da escatologia consumada. No meio cristão, evangélicos que dizem que é de Deus. A doutrina da predestinação fatalista e condicional. Ensinam que o livre-arbítrio não existe. Ensinam que já aconteceu o juízo, não tem mais diabo, não tem mais pecado, já está vivendo o novo céu, a nova terra, não tem mais nenhum medo de juízo de Deus. Jesus já voltou, já está tudo consumado.
Isso tudo é doutrina que está sendo formada aí, ó, na mente do povo dentro das igrejas, e o povo perdendo a direção da verdade que liberta, sendo obscurecido o entendimento do povo, o diabo cegando essas pessoas, desviando, fazendo essas pessoas apostatar da fé por essas doutrinas de demônios, irmãos. Abre os olhos, irmãos. Abre os olhos. Tem gente que é escravo, devoto, servindo, não é a Cristo. Jesus disse, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Alguém perguntou assim, Jesus, o que é a obra de Deus para que eu faça? Jesus disse, a obra de Deus é que creia no Filho dele, aquele que ele enviou. Creia nele, submeta-se a ele. Coloque sua fé, sua vida, sua devoção, sua consagração em Cristo pela palavra dele. Jesus não ensinou ninguém a fazer obra de religião. Obra de Deus não é isso, irmãos. Quando Paulo diz, irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã, tem galardão, Paulo não se referiu à igreja ali, trabalho de igreja, vida de igreja, ao igrejanismo. O contexto não está falando de igreja, instituição. O contexto ali está falando da fé no Evangelho, que é a obra de Deus, que é Cristo. O galardão é a recompensa final, a salvação da nossa alma, por meio da nossa fé, como disse Pedro, primeira carta 1:9. Meus irmãos, em nome de Jesus, desperte. Quantos vão se decepcionar, que pensam que estão vivos e estão mortos, que pensam que estão seguindo e adorando a Deus e estão desviados dele, que pensam que vão para a vida eterna, até agora estão indo para a condenação. Quantos vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno quando partir para a eternidade? Por que isso? Porque não dão ouvido à verdade para se salvar. Não têm prazer na palavra. Não querem ser corrigidos, repreendidos, instruídos. Estão atrás de pregadores que preguem satisfação para eles. Que pregue massagem no ego. Que pregue oba-oba, poder, misticismo, milagre, cura, bênção. Não estão dispostos a parar para usar a mente com raciocínio, inteligência, para ouvir. Estão mais dispostos a viver o emocionalismo. Eles querem culto de atração, não culto de instrução. Cuidado. Escapa por tua vida, sai do meio deles. Conheça a verdade, seja liberto. Errais, errais, errais. Não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Mas aqui você recebe o ensino, a instrução das Escrituras, para ter o conhecimento de Deus e do seu poder, para mudar a sua vida, para lhe tirar da derrota, para lhe fazer mais que vencedor, para lhe dar a vitória em Cristo Jesus. Amém? Esse é o meu compromisso. Compartilha. Evangelista Wellington Ramos, instruções da palavra de Deus, levando até você para te esclarecer. Amém? Tchau, gente.